Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 25 de julho, eu sou Felipe Filegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, após o rally das commodities nos últimos pregões, que inclusive ajudaram bastante os ativos brasileiros, nessa terça-feira a gente tem algumas commodities agrícolas interrompendo esse movimento de alta, enquanto ações de mineradoras dão sustentação aos mercados europeus e os futuros nos Estados Unidos, apesar do movimento positivo, seguem em compasso de espera dos balanços de grandes empresas de tecnologia e também da decisão aí do Fed, do Banco Central norte-americano, em torno da taxa de juros nos Estados Unidos. Neste momento nós temos Londres, Bolsa de Londres subindo 0,13, Paris alta de 0,19, Frankfurt alta de 0,09. S&P 500, os contratos futuros subindo 0,07, Dow Jones caindo 0,02 e a Nasdaq subindo 0,25. Sobre as bolsas europeias, como eu já disse anteriormente, elas acabam sendo impulsionadas pelo setor de mineração. Em relação aos Estados Unidos, o mercado segue com passo de espera aí de balanços de gigantes de tecnologia, enquanto mantém cautela aí devido às decisões que serão tomadas nessa semana pelo Banco Central norte-americano e também ao longo da semana teremos decisão de política monetária pelo Banco Central Europeu. A dúvida que fica, pessoal, é que em relação à decisão do Banco Central norte-americano, está dado como certo, tá? Vai existir uma elevação em 0,25. O que falta ainda o mercado saber, os investidores saberem, é sobre os próximos passos. O Jerome Powell vai deixar a porta em aberta? Acredito que sim, mas essa sinalização vai ser explícita, vai ficar nas entrelinhas? Essa é a grande dúvida que o investidor tem sobre o processo em torno aí de uma política monetária mais contracionista. Quais serão os próximos passos depois dessa alta aí de 0,25, que já está praticamente dada como certa para acontecer amanhã. E também, pessoal, a gente tem empresas ao redor do mundo que somam aí cerca de 27 trilhões de dólares, reportando aí os seus resultados financeiros somente nesta semana. Entre elas, a gente pode considerar a Microsoft, a Alphabet, que é dona do Google, e também a Louis Vuitton, que divulgarão seus balanços financeiros ainda hoje. A previsão, pessoal, é de crescimento de vendas trimestrais da Microsoft, mas que a mesma continue abaixo dos 10%, enquanto a Alphabet, dona do Google, os investidores estarão atentos para entender como a ferramenta de buscas aí do Google tem lidado com a concorrência. Então vai ser super importante acompanhar estas movimentações. Por fim, também nós teremos, pessoal, olhando para a agenda de indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, dados de confiança do consumidor e também, ao longo do dia, dirigentes do Fed, em específico aí o dirigente do Fed de Filadélfia, o Richmond, vai estar falando em público e, obviamente, que o mercado vai acompanhar estas movimentações. Outros ativos que a gente acompanha aqui, o VIX, que é o índice do medo, subindo 1%, mas um patamar super tranquilo, na faixa dos 14 pontos. Dólar Index DXY subindo 0,11 a 101,46 pontos. Lembrando que na semana passada ele chegou a perder a região dos 100 pontos, que é uma barreira super importante. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1% a 3,90. Bitcoin se estabilizou ali na faixa dos 29 mil dólares a unidade, porém queda de 0,53. E quando a gente olha para as commodities, pessoal, destaque hoje para o minério de ferro. Tanto o minério de ferro quanto os principais metais industriais, como por exemplo o cobre, tem um dia bastante positivo nos mercados internacionais. Também temos um dia de fortalecimento da moeda chinesa, o yuan. E essa resposta positiva ela acaba acontecendo após sinais aí do Politburo na China, que é o principal órgão de decisão do país, de que irá oferecer mais apoio à economia. No entanto, a gente sabe, o mercado segue aguardando aí mais detalhes sobre essas medidas de estímulos, mas uma coisa é certa, ninguém quer ficar de fora. Então, se eu tenho a expectativa de que isso vai fomentar a economia chinesa, vai fazer com que a economia chinesa demande por mais commodities, então isso já está sendo suficiente para fortalecer esse movimento que a gente vem acompanhando, não somente hoje, mas nas últimas semanas. Falando mais um pouquinho em específico sobre esse Politburo,
Ele indicou aí que Pequim vai dar suporte ao setor imobiliário, vai incentivar o consumo e também vai aliviar as dívidas dos governos locais. Essas ações têm por objetivo aí tentar estimular a economia chinesa em meio a uma desaceleração do crescimento e que trouxe aí preocupação para os investidores nos últimos meses. E falar um pouquinho também sobre petróleo que segue ali na faixa o contrato WTI negociado em Nova York dos 78, quase 79 dólares o barril, mas tem hoje uma movimentação bastante tímida, uma alta de 0,15. Importante dizer que o petróleo segue próximo aí do maior nível em 3 meses. Lembrando, tá? Petróleo de lado, na faixa entre 80 a 68 dólares o barril já há muito tempo. Um rompimento de qualquer um desses extremos poderia indicar um movimento um pouco mais direcional. O que segue impulsionando aí o petróleo é que, apesar do cenário de aperto, né, na China, a gente tem aí um movimento de especulação em torno de produção, oferta e demanda global envolvendo a expectativa de uma recessão. Tá? E por fim, conforme eu comentei no início com vocês, a gente tem um dia de queda aí para as principais commodities agrícolas, que acaba interrompendo o movimento de alta dos dias anteriores. É uma resposta aí ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que acabou dando uma amenizada. Então isso acabou tirando aí esse excesso especulativo em torno destas commodities. Bom, falando agora sobre o Brasil, expectativa de que o mercado de juros futuros, né, acabam reagindo aí à divulgação do IPCA 15 do mês de julho. Este que vai ser o último dado oficial antes da reunião aí do Copom, que acontece somente na semana que vem. Expectativa dos principais economistas é de uma leve desaceleração desse indicador, que está levando aí, então, o mercado a apostar em um corte mais agressivo da taxa básica de juros, né, a Selic. Além disso, pessoal, teremos também a pesquisa Focus, ela que coleta as expectativas de economistas para a inflação e outros indicadores, leilão do Tesouro direto, né, olhando para postos fixados, todos os eventos que devem movimentar o mercado de juros aqui no Brasil, aqui na B3. Falando um pouquinho mais do IPCA 15, o mesmo vai ser divulgado às 9 horas da manhã, expectativa aí de uma queda de 0,03 no mês de julho, após um avanço de 0,04 na medição anterior, fazendo com que a inflação acumulada nos últimos 12 meses desacelere de 3,4% para 3,24%. E interessante, né, que hoje apenas, né, nós teremos o Banco Central divulgando o relatório Focus, trazendo aí as expectativas, né, do mercado. Vale lembrar que essa divulgação ela acabou sendo adiada devido ao ponto facultativo de ontem, em virtude do jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA. Que, por sinal, né, as meninas começaram aí com o pé direito, dando uma de goleada sobre a seleção do Panamá. Tá? Então, parabéns aí às meninas do Brasil. E por fim, pessoal, para a gente encerrar aqui o noticiário corporativo, nós tivemos a Eletrobras, ela indicou aí que planeja investir entre 70 a 80 bilhões de reais entre 2023 a 2027, ou seja, nos próximos 5 anos, para retomar a liderança aí do setor elétrico. Com 17 bilhões já contratados, os outros investimentos visam aí novos ativos de geração e transmissão. A gente aqui na Genial, pessoal, elaborou um relatório que comenta aí sobre as grandes chances aí, por exemplo, da Eletrobras fazer uma oferta pela Transmissão Paulista ou pela CPFE Energia. Tá? Então vale a pena aí dar uma olhadinha lá no portal do Genial Analisa e conferir esse relatório que ficou super bacana. Além disso, a Eletrobras também está analisando 15 oportunidades de M&A em ativos renováveis, né, e de transmissão para impulsionar o seu crescimento. A empresa que prevê aí que novos leilões de transmissão devam alcançar cerca de 35 bilhões de reais nos próximos anos, investimento aí que reforça do sistema que poderia chegar a 10 bilhões de reais. Também tivemos, pessoal, a JBS, ela que obteve efetividade para registro do formulário F4 junto à SEC nos Estados Unidos. A SEC que é como se fosse a CVM aqui do Brasil, só que lá dos Estados Unidos, fazendo com que a companhia então esteja obrigada a divulgar informações conforme a legislação, mais um passo aí de proximidade com seu IPO por lá. Nesta manhã, o Santander Brasil anunciou uma parceria, na verdade uma criação de uma joint venture, ou seja, uma criação de uma terceira empresa a partir de investimento de duas outras, né, no caso Santander e Sodexo. Essa nova empresa que vai explorar o negócio de marketing e venda de produtos de pagamento de incentivos e benefícios exclusivamente do grupo Sodexo.
Então vamos acompanhar a notícia positiva aí que deve movimentar as ações do Santander. Santander que deve divulgar o seu resultado amanhã. E por fim, a gente teve a Redditor. De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico, a empresa estaria em negociação avançada para a venda da sua corretora de planos de saúde dental, seguros de vida e previdência. Entre os interessados estariam as concorrentes MDS, Mercer Marsh e a Itseg. Essa transação, que é avaliada em cerca de R$1 bilhão, poderia ser uma resposta bastante positiva, já que a empresa, como segue com bastante alavancagem, né, ou seja, bastante endividada, esses recursos seriam muito, mas muito bem-vindos no ambiente aí de taxa de juros mais elevada. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Os mercados hoje num tom positivo, mas lembrando, né, à espera de decisões importantes de bancos centrais e de olho também na temporada de balanços nos Estados Unidos e que aqui no Brasil começa a ganhar tração. Hoje, pessoal, acredito que o grande também destaque deva ficar por conta do mercado de juros aqui no Brasil, dados os eventos que nós temos hoje, né? IPCA 15, Focus, então são todos eventos que devem impactar as expectativas do mercado antes da decisão do Copom, que aqui no Brasil acontece somente na semana que vem. Um abraço, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.